Já imaginou um mundo onde a primeira escolha errada nunca aconteceu? Se Adão e Eva tivessem resistido ao fruto proibido, como seria a nossa realidade? Sem pecado, dor ou morte. Mas será que seria um paraíso perfeito ou um destino cheio de novos desafios? Prepare-se para uma jornada reflexiva que vai mudar sua perspectiva sobre a primeira história da humanidade e o impacto das escolhas que moldam o mundo. O Jardim do Éden, na narrativa bíblica, é descrito como o ápice da criação divina, um lugar de perfeição absoluta. Nele, todas as necessidades de Adão e Eva eram satisfeitas. Comida em abundância, clima perfeito e uma conexão direta com Deus. Nada precisava ser conquistado, pois tudo já estava à disposição. Agora imagine, se o fruto proibido nunca tivesse sido tocado, como seria essa realidade prolongada? Adão e Eva continuariam desfrutando de uma comunhão diária com Deus, ouvindo diretamente sua voz, aprendendo sobre a criação e descobrindo o propósito de cada coisa no Éden. As árvores e os rios não eram apenas elementos visuais, mas símbolos de vida, equilíbrio e provisão divina. O trabalho de Adão, cuidar do jardim, não seria uma obrigação, mas uma forma de adoração. Plantar, colher e nomear os animais eram expressões de criatividade e parceria com o Criador. Eva, como sua companheira, caminhava ao lado de Adão em perfeita harmonia. A confiança era absoluta, não havia espaço para dúvidas, medos ou culpa. Mas será que essa perfeição seria suficiente para preencher todas as necessidades humanas? O homem, dotado de liberdade, não seria testado por outras tentações? O fruto proibido, afinal, representava um limite, uma escolha entre obedecer ou seguir o próprio caminho. Sem essa escolha, o amor que eles expressavam por Deus seria realmente genuíno. O simbolismo do Éden nos desafia a refletir sobre a liberdade como uma condição essencial para a verdadeira adoração. Sem pecado, a humanidade teria se desenvolvido de maneira completamente diferente. A dor e o sofrimento seriam conceitos inexistentes. Guerras, doenças e desigualdades jamais teriam espaço nesse mundo ideal. O amor entre as pessoas seria puro, sem inveja ou malícia, e a morte nunca cruzaria o caminho dos seres humanos. No entanto, um mundo sem pecado também levanta questões intrigantes. O que significa crescer sem desafios? Parte do que nos torna humanos é a capacidade de superar dificuldades, de transformar a dor em força e de encontrar sentido até mesmo nas situações mais difíceis. Sem pecado, viveríamos em um estado de constante plenitude. Mas será que isso seria satisfatório? Além disso, o pecado trouxe a consciência do bem e do mal. Em um mundo sem essa consciência, será que entenderíamos o verdadeiro valor das virtudes como bondade, paciência e amor? Em um universo alternativo onde a queda nunca aconteceu, talvez os seres humanos fossem perfeitos na prática, mas ignorantes quanto à profundidade do amor e da graça divina. Outro ponto de reflexão é a liberdade. Deus permitiu a tentação como uma escolha. Sem ela, seríamos criaturas obedientes por obrigação e não por vontade própria. A existência de um mundo perfeito sem pecado é, ao mesmo tempo, atrativa e intrigante, mas carrega em si o risco da monotonia. A vinda de Jesus Cristo é o ponto culminante da história bíblica. Ele veio para redimir a humanidade, para restaurar o que foi perdido com a queda. Mas e se a queda nunca tivesse acontecido? Cristo não teria um papel nesse mundo alternativo? Na teologia cristã, Cristo é visto como a expressão máxima do amor de Deus, independentemente do pecado. Mesmo sem a cruz, sua vinda ao mundo poderia ter sido uma forma de compartilhar ensinamentos divinos, vivendo entre os homens para mostrar a perfeição do caráter de Deus. Talvez ele seria um mestre eterno, guiando a humanidade em direção a uma comunhão ainda mais profunda com o Criador. Por outro lado,
Sem a cruz, a humanidade jamais entenderia a extensão do sacrifício e do amor de Deus. O sofrimento de Cristo é o que nos revela a dimensão de sua graça. Sem o pecado, a história da redenção seria desnecessária, mas isso não diminuiria a importância de Cristo como a ponte entre o humano e o divino. Sem a cruz, não haveria redenção, mas também não haveria queda. Um mundo sem cruz é um mundo sem dor, mas também sem a maior expressão de amor já conhecida. Com o passar do tempo, mesmo sem pecado, Adão e Eva enfrentariam novos desafios. O mundo continuaria se expandindo e a humanidade crescendo. Mas como as pessoas lidariam com escolhas diárias, sem a experiência da queda para moldar sua moralidade? Sem conflitos ou dor, seria difícil criar histórias de superação. O legado de Adão e Eva, sem pecado, poderia ser uma eternidade de paz, mas também de estagnação. A criatividade humana muitas vezes nasce da necessidade de superar problemas. Em um mundo sem desafios, o que nos motivaria a inventar, criar ou explorar? Ao mesmo tempo, a ausência do pecado não significa a ausência de liberdade. Adão e Eva continuariam a tomar decisões, e essas decisões poderiam moldar um futuro diferente do que imaginamos. Sem a queda, a humanidade teria a oportunidade de crescer em conhecimento e sabedoria sem as limitações impostas pelo pecado. O tema central dessa história é a liberdade. Deus deu a Adão e Eva a escolha de obedecer ou desobedecer, pois sem liberdade o amor não pode existir. A possibilidade de dizer não é o que torna o sim significativo. Se eles nunca tivessem escolhido desobedecer, o Éden continuaria a ser um símbolo de perfeição. Mas a verdadeira beleza da liberdade está na capacidade de escolher o bem mesmo diante da tentação. Essa escolha, mesmo que errada, abre espaço para a redenção e para o aprendizado. No fundo, o fruto proibido não era apenas um teste de obediência, mas uma representação da complexidade da condição humana. Sem ele, seríamos perfeitos, mas talvez incompletos. Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto proibido, viveríamos um mundo sem dor, mas também sem a profundidade do amor e da graça divina. A liberdade que nos foi dada, mesmo quando mal usada, é o que nos torna verdadeiramente humanos. A história da queda é, ao mesmo tempo, uma tragédia e uma promessa de que até mesmo nossos erros podem ser transformados em algo maravilhoso pelo Criador. E se essa mensagem te trouxe uma boa reflexão, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você fica sabendo quando chegarem novos conteúdos. Que Deus te abençoe.